Desde o século XIX, a Venezuela reivindica legitimamente a Guiana Essequibo, um território de quase 160.000 km², localizado entre o oeste do rio Essequibo e o marco do cume do Monte Roraima. Embora por direito pertença à Venezuela, pois os mapas antigos comprovam isso. Hoje, o território é administrado de facto pela República da Guiana. Problemas e confrontos entre ambos os países. Para entender melhor a origem desta controversa reivindicação territorial atual, hoje revisaremos sua história. Fala com vocês, Alejandro Andrade, isto é, a Nova Enciclopédia. Convido vocês a nos seguir em nossa conta do Instagram, que vocês podem encontrar na descrição. Devido à descoberta transcendental de Cristóvão Colombo, em 1492, a Espanha ostentava o direito de ser o primeiro império ocupante e descobridor da América. Em 1498, o almirante Colombo avistou pela primeira vez a terra firme venezuelana. E desde então, a Venezuela, constituída por um conjunto de províncias da monarquia, incluía o território da Guiana Essequiba, dentro da província de Guiana. A província de Guiana chegou a abranger no século XVI, o que no presente conhecemos como Essequibo, Guiana e Suriname. A Venezuela detinha todo esse território reconhecido internacionalmente das outras potências europeias. No entanto, a Holanda começou a invadir as terras guianenses venezuelanas em 1623. Décadas depois, em 1648. Espanha e Holanda assinaram o Tratado de Münster, que estipulava que nenhum dos dois países deveria aspirar a possuir o território dominado pelo outro. Por meio deste Tratado de Paz, a Espanha reconheceu os territórios que a Holanda havia ocupado na América. Ao assinar este tratado, a dominação espanhola se estendia até o rio Essequibo, então os holandeses não possuíam nada a oeste do rio. Todo o território do Essequibo pertencia à Venezuela. E, de fato, ao criar a Capitania Geral da Venezuela, que reúne pela primeira vez todas as províncias venezuelanas sob um único comando político e militar. A Real Cédula inclui o Essequibo, no território venezuelano. Mas ingleses, guianenses e outros opositores à reivindicação venezuelana afirmaram que o Essequibo pertencia apenas de jure à capitania. Porque, de acordo com essa versão, a dominação espanhola, na verdade, nunca se estendeu até o rio Essequibo. Essa versão é irrealista. Foi Alonso Ojeda o primeiro homem que explorou as costas da província de Guiana, desde o Amazonas até o rio Orinoco. E quem tomou posse pela primeira vez dessas terras em nome da coroa da Espanha. Após sua primeira excursão, ocorreram numerosas expedições espanholas pelo rio Orinoco para o interior da Guiana, e também por outros rios tributários do Atlântico, onde se fortaleceram. No estuário do Essequibo, de fato, o nome do rio Essequibo vem de Juan de Esquivel, que foi tenente de Diego Colón, e este foi filho de Cristóvão Colombo. E em 1576, 160 espanhóis, liderados por Dom Pedro Malaber de Silva, desembarcaram na costa entre o Essequibo e Oiapoco. E para 1615, poucos anos após o início da invasão holandesa à província de Guiana, os espanhóis continuavam vivendo lá, cultivando as terras junto aos indígenas. No século XVIII, a dominação espanhola avançou ainda mais sobre a área. Estabeleceram um posto fortificado sobre o rio Curumo, e tornou-se totalmente efetivo o domínio territorial entre o rio Orinoco e o rio Essequibo, mantendo também suas missões na zona. Portanto, fica claro que a Espanha ocupou o Essequibo, e que o nome do rio Essequibo vem do idioma castelhano que falamos, e não do anglo-holandês. Uma nova ameaça, mais perigosa que os holandeses para a fronteira oriental da Venezuela, apareceu em 1814, quando, através do Tratado de Londres, a Holanda cedeu suas possessões na América para a Grã-Bretanha. Naquela época, os venezuelanos lutavam uma sangrenta guerra civil pela independência, situação que foi aproveitada pelos colonos ingleses para avançar para o oeste do rio Essequibo.
Esses ávidos buscadores de ouro chegaram a ocupar algumas terras na costa baixa dos rios Moruca e Pomerun. No entanto, os patriotas não ficaram de braços cruzados. Em 1822, o libertador Simão Bolívar ordenou ao seu ministro em Londres que esses colonos deveriam se colocar sob proteção e obediência às leis colombianas, ou deveriam se retirar para suas antigas posses. E, apesar da Grã-Bretanha ter reconhecido a independência da Grande Colômbia, com fronteira oriental no rio Essequibo, os ingleses não retiraram seus colonos das terras usurpadas. A oeste do rio, pelo contrário, continuaram se expandindo sobre o território venezuelano. Durante esta etapa inicial da usurpação inglesa, a incursão de maior relevância histórica para o conflito territorial foi realizada por Robert Schomburgk, um explorador prussiano comissionado pela Sociedade Geográfica de Londres, para inspecionar a área da colônia britânica da Guiana. Como resultado de seu trabalho, o explorador desenhou vários mapas. No entanto, no primeiro mapa que ele desenhou, o naturalista reconheceu que o território venezuelano chegava até o rio Essequibo. Foi o único gesto de honestidade que se conheceu do explorador, porque depois ele se dedicou a desenhar novos mapas e cada um era mais arbitrário que o anterior. O mais descarado de todos, publicado em 1840, indicava que a fronteira oriental da Venezuela estava situada a 141.930 km² a oeste do rio Essequibo. Infelizmente para a Venezuela, o governo britânico o publicou e pouco tempo depois, as fronteiras indicadas no mapa foram adotadas como definitivas pelos britânicos. Em 1841, o explorador prussiano foi enviado da Nova América, iniciando seus trabalhos em Punta Barima, um lugar adjacente ao rio Orinoco. Mas a sua presença originou um protesto enérgico do governo de José Antônio Páez. Graças às gestões diplomáticas de Alejo Fortique, conseguiu-se que o governo britânico derrubasse os postes demarcatórios colocados por Schomburgk durante a sua travessia. Em 1850, o governo venezuelano obteve outra aparente vitória diplomática, assinando com a Grã-Bretanha um acordo que estipulava que nenhum dos dois países deveria ocupar o território em disputa. No entanto, a usurpação inglesa estava apenas começando e eles ainda não haviam mostrado tudo o que eram capazes de fazer. Os anos seguintes à assinatura deste tratado não foram nada fáceis para a Venezuela. O território em disputa, abençoado com vastos recursos naturais, despertou nos colonos britânicos uma forte cobiça que nenhum tratado conseguiu apagar, aspirando a usurpar mais território venezuelano. Os britânicos prosseguiram seu avanço na Guiana Essequiba e até tentaram criar um movimento autonomista em Ciudad Bolívar, com o objetivo de separar essa cidade do país e integrá-la à Guiana Britânica. E como se não bastasse, também colocaram sua mira expansionista no estado de Apure. As mineradoras britânicas foram as principais responsáveis pela violação do acordo mútuo, respeito pela pressão que estas exerciam para enriquecer ainda mais. Diante desta nova ameaça estrangeira premente, o diplomata José Maria Rojas, ministro de Antônio Guzmán Blanco, propôs em 1881 um limite que cederia gratuitamente parte do território venezuelano para evitar maiores perdas diante dos britânicos. No entanto, o presidente desautorizou esta proposta e os britânicos, aspirando chegar até o rio Orinoco, também não a aceitaram. Em 1887, o governo britânico publicou um novo mapa no qual insistiam na reivindicação ilegítima de milhares de quilômetros quadrados a oeste do rio Essequibo. Durante os últimos anos do século XIX, a voracidade do imperialismo britânico atingiu seu ápice. Sem nenhum fundamento histórico legal, chegaram a exigir até 203.310 quilômetros quadrados de território venezuelano. Acostumados a não receber nenhuma resposta militar por parte da Venezuela, os colonos britânicos resolveram tomar à força a impressionante demarcação arbitrária. Em janeiro de 1895, vários soldados britânicos ocuparam um posto militar venezuelano localizado no rio Cuyuní. Plantaram sua bandeira e a hastearam à frente do povo de Eldorado.
Mas eles não esperavam a formidável reação de Domingo Antônio Cifontes, um valente soldado nativo da região que venceu o avanço. Ele prendeu os invasores e os mandou amarrados para a prisão de Ciudad Bolívar. A defesa da soberania venezuelana por Cifontes, historicamente conhecido como o Incidente do Rio Cuyuní, teve repercussões internacionais transcendentes. Seguindo a doutrina Monroe, o secretário de Estado norte-americano enviou uma nota ao governo britânico comunicando à potência que a controvérsia territorial deveria ser resolvida através de uma decisão arbitral. Após 2 anos de negociações, os Estados Unidos e a Grã-Bretanha estabeleceram um acordo. Ambas as partes impuseram à Venezuela, por meio de coerção, um tratado de arbitragem em 1897 que não estava de acordo com o direito internacional. Durante 1899, ocorreu em Paris a polêmica decisão arbitral. 2 juízes ingleses, outros 2 americanos e um russo atenderam às demandas da Grã-Bretanha e sentenciaram a expulsar a Venezuela de quase 160 mil quilômetros quadrados de seu território legítimo. Os venezuelanos nem sequer tiveram presença nas deliberações, já que as potências envolvidas concordaram em excluí-los, deixando o país sem representação nacional, em uma controvérsia legal da qual era protagonista. Graças à ampla documentação recolhida durante o século XX, hoje sabemos que essa sentença viciada não foi o resultado de um processo transparente apegado ao direito, mas sim de um acordo político entre a Grã-Bretanha e a Rússia, que se uniram para pressionar os Estados Unidos a votar a favor de seus desígnios expansionistas, sob a ameaça de arrebatar a Venezuela mais território. Uma revista britânica escreveu em tom burlesco que o pouco território venezuelano que não havia sido despojado não valia nem uma nota de 5 libras. Consumado o enorme despojo territorial em Paris, todas as partes envolvidas se beneficiaram da controvérsia, menos a Venezuela. Em troca de aceitar ir à arbitragem, a Grã-Bretanha conseguiu um acordo vantajoso com os Estados Unidos. Os americanos concederam-lhes o direito de passagem de seus navios através do Canal do Panamá. E por sua vez, com esta cessão, a potência norte-americana buscava que o exército britânico se mantivesse neutro na guerra que estes preparavam contra a Espanha. Enquanto isso, o governo venezuelano protestou. A instabilidade política do país e sua desvantajosa posição internacional perante a injustiça não lhe permitiu mais do que levantar protestos inócuos pela decisão do tribunal. Quase 6 décadas se passaram desde a sentença viciada do laudo arbitral de Paris até o Acordo de Genebra. No entanto, isso não significa que durante aqueles anos o país tenha ficado de braços cruzados. Todos os governos venezuelanos, sem exceção, protestaram contra o acordo político de 1899 e tomaram ações a respeito. Mas talvez o fato mais importante que ocorreu durante esses anos foi a publicação do memorando póstumo de um dos advogados americanos que representou a Venezuela no laudo. Neste documento, publicado em 1949, declarou que o litígio foi injusto para a Venezuela, que o país foi despojado de um vasto território sobre o qual, em sua opinião, a Grã-Bretanha não tinha nenhum direito, e que, como se suspeitava, houve um acordo político entre a Grã-Bretanha e a Rússia para prejudicar a Venezuela. Este documento seria crucial para a reivindicação, pois impulsionou desde a sua publicação novas investigações sobre os vícios que o laudo apresentava. As décadas seguintes foram determinantes para a controvérsia territorial. Durante a década de 50, o governo de Pérez Jiménez idealizou um plano para recuperar o território perdido, para o qual fortaleceu a presença militar venezuelana na fronteira. De fato, durante a década de 60, a reivindicação foi o assunto mais importante que os governos de Rómulo Betancourt e de Raul Leone trataram em termos de política externa. Em 1962, o governo britânico foi obrigado a examinar os documentos relativos à nulidade do laudo, após uma excelente exposição do ministro das Relações Exteriores venezuelano na Organização das Nações Unidas. E um ano depois, em
1966, Venezuela. Grã-Bretanha e a recém-emancipada Guiana assinaram o Acordo de Genebra, onde se reconhecia a nulidade do laudo e o direito da Venezuela de reclamar o equívoco. O acordo assinado estipulava em seu primeiro artigo a criação de uma comissão mista venezuelano-guianense com uma duração de 4 anos. O objetivo desta comissão era discutir e buscar soluções satisfatórias para ambas as partes. A Venezuela propôs em Georgetown um plano de desenvolvimento conjunto da Guiana Essequiba. Mas a Guiana insistiu em questionar a nulidade da decisão de 1899. Portanto, a intransigência da Guiana impediu que as conversas caminhassem para o sucesso. Mais uma vez, a Venezuela, confiando nas organizações internacionais, assinou um documento que não oferecia as garantias necessárias para a resolução da controvérsia internacional. Erros sucessivos como a assinatura do Protocolo de Porto Espanha ou a inação do governo venezuelano, diante da rebelião de Rupununi, destinaram a disputa territorial a sua extensa prolongação até os dias de hoje. Muito obrigado a todos por terem assistido a este vídeo, valorizamos cada like e comentário que nos deixam sobre o nosso conteúdo. Lembrem-se de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perderem uma nova entrega. E se quiserem ler mais material complementar, sigam-nos na nossa conta do Instagram. Até a próxima oportunidade.